queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a República Romana. Isso mesmo! Vamos dar continuação aí a esse período histórico do grande Império Romano. Olha só! Após o fim da monarquia em Roma, por volta mais ou menos lá de 507 a.C., os patrícios eles instalaram-se no poder e foram ganhando o Senado. Sim, o Senado se tornou o principal órgão político da República. E é isso que eu vou contar um pouquinho mais detalhadamente neste nosso próximo slide. Bom, a palavra república, ela deriva do latim e significa res publica, ou seja, coisa pública. Ela deveria ser algo ligado ao povo. Havia, então, nesse uso desse termo aí, uma séria oposição à chamada monarquia. Afinal, a monarquia é o governo de um rei. Na república, não. Na república, teoricamente, todo o povo podia participar. Só que o grande problema é que, igualzinho o que aconteceu lá na Grécia, em Roma, nós também vamos ter uma aristocracia formada pelos patrícios. Você acha que os patrícios vão deixar que qualquer um possa participar da política? Claro que não. Eles vão ser os detentores deste poder. E com isso, os plebeus, os escravos, vão ficar muito irritados. O Senado romano, ele era formado por 300 patrícios. E dentre esses 300 patrícios, havia a eleição de 2 cônsules. O cônsul, ele governava a república por um tempo determinado. Mais ou menos como hoje em dia nós escolhemos o presidente, certo? Ele tem um tempo determinado de governo. Abaixo do Senado havia as magistraturas. E esses magistrados, eles exerciam um monte de funções públicas. Vou destacar alguns para vocês. Por exemplo, os pretores. Pretores eram responsáveis pela justiça. Tinham também os censores, que faziam a contagem da população. Mas não pense você que esta é uma contagem inocente para saber quantas pessoas viviam lá no grande território de Roma. Não, eles faziam isso porque eles queriam cobrar impostos das pessoas. Então, eles precisavam saber quantas pessoas tinham em determinada área para poder cobrar os impostos. E aí vem uma nova figura, a dos questores, que pegavam os dados dos censores e iam cobrar o imposto da população. Pois bem, quando alguma situação ficava feia e precisava de uma força policial, um BOP, eles chamavam os edis, que seria basicamente os militares da época, a nossa polícia, que a gente vê aí pelas ruas. Quando acontecia um problema muito sério, uma ameaça à ordem aparecia por lá, os romanos inventaram o cargo de ditador, que governava de maneira absolutista por um prazo de 6 meses. O engraçado é que esse ditador ele era escolhido pelo Senado. E algumas vezes esse cargo ele podia ser estendido por um pouquinho mais de tempo, certo? Por fim, nós vamos ter as assembleias ou comícios, que eram formadas por 3 organizações. Nós vamos ter a Assembleia Curiata,
que era formada só pelos patrícios. Temos a Tibucínia, que era dos cidadãos lá das tribos, e a Centuriata, que era formada pelos militares romanos. Vale lembrar que em Roma, as mulheres, adivinham? Continuam sem poder votar. Ah, que coisa horrível, não? Pois bem, com o passar do tempo, os plebeus perceberam que esse tipo de organização não ajudava eles em absolutamente nada. Sim, e aí eles começam a lutar pelos seus direitos. Vai haver diversas brigas entre patrícios e plebeus. Chegou um momento, para vocês terem uma ideia, que os plebeus cruzaram os braços e falaram: se vocês não nos derem alguns direitos, nós vamos embora de Roma. E não é que eles foram? Aí os patrícios ficaram pensando: mas como é? Quem é que vai plantar o trigo? Quem é que vai fazer o artesanato? Não sabemos fazer nada. Que difícil! Então, adivinha o que aconteceu? Eles tiveram que aceitar e fazer algumas leis que beneficiavam os plebeus. Pois bem, em 493 a.C., foi criado o chamado Tribuno da Plebe. Os tribunos da plebe eram magistrados responsáveis por defender o interesse desses plebeus. Nenhuma lei poderia ser votada em Roma e colocada em prática se o tribuno da plebe não quisesse. Ou seja, ele tinha o poder de veto. Toda vez, por exemplo, que o Senado, formado pelos patrícios, queriam aumentar os impostos, se o tribuno da plebe entendesse que isso prejudicaria os plebeus, ele poderia falar veto. Simples assim. Outra mudança importante é que, nesta época, foi estabelecido que um dos cônsules que governavam Roma deveriam ser plebeus, certo? Pois bem, em 450 a.C., os plebeus também conseguiram uma super mudança nas leis romanas, isso mesmo. Eles exigiram que as leis passassem a ser escritas. Sabe por quê? Para dificultar a interpretação das leis em favor dos patrícios. Antes, quando havia uns processos jurídicos, às vezes eles davam vantagem aos patrícios. Agora, com a lei escrita, não. O que é certo, está escrito lá, na chamada Lei das 12 Tábuas. Não confunda com os 10 mandamentos, hein? Temos 10 mandamentos e 12 tábuas, que são as leis romanas. Pois bem, agora, por último, vamos ter uma das leis mais românticas de toda a história, né, Jaqueline, que resolveu miar pra caramba? Puxa vida! A Lei Canuleia. Essa lei permitia que patrícios e plebeus pudessem se casar. Olha que coisa linda! Mas não pense vocês, é porque os patrícios estavam vendo os plebeus com muito amor e carinho. Nada disso. É que às vezes alguns plebeus estavam ficando muito mais ricos que os próprios patrícios. Então, por conta desses interesses, permitiram o casamento. Do tipo, vamos dividir sua riqueza? Eu topo. O mais comum era que patrícios casassem com plebeias, mas às vezes acontecia o contrário. Plebeias, ou melhor, patrícias se casavam também com plebeus, principalmente quando a família estava em dificuldades financeiras. Pois bem, foi durante a República que Roma atingiu uma super expansão territorial e fez com que essa que era antigamente uma vilazinha, certo, de pastores, se tornasse cada vez mais poderosa. Com um exército forte,
organizado, os romanos conquistaram toda a Península Itálica e passaram a lutar contra os cartagineses pela ilha da Sicília, que fica lá no sul da península. Os conflitos com Cartago, que era uma ex-colônia da Fenícia, nossa, foi cruel, sério mesmo. Cartago fica aqui, olha só, no norte da África, tá vendo? Bem aqui. E os romanos tiveram que fazer 3 batalhas, 3 guerras contra esse povo. Vou contar tudo sobre as guerras púnicas no nosso próximo slide. Como eu adiantei a vocês, as guerras púnicas foram 3, e elas ocorreram aproximadamente entre 264 a.C. até 146 a.C. Através delas, os romanos, eles conquistaram a Sicília, isso na primeira batalha, a Gália do Sul, a Península Ibérica e o norte da África. Repare que foram muitos territórios conquistados nesta primeira batalha. Pois bem, como você pode perceber, os romanos venceram os cartagineses. Mas eles não se conformaram com isso. E aí nós vamos ter a segunda batalha. E nesta segunda batalha, eles vão derrotar um dos maiores estrategistas cartagineses, Aníbal. Eles conseguiram derrotar o Aníbal e dominaram Cartago, essa cidade lá do norte da África. Só que os cartagineses não se rendem facilmente. O que eles fizeram? Guerra de novo. Na terceira e última batalha, nossa, foi difícil. Um senador grego até gritou: destruam Cartago! Só assim vamos ter todo o mar Mediterrâneo para a gente. E acredita que eles fizeram isso mesmo? Acho que eles estavam de saco cheio de ficar nessas batalhas. Repare que os cartagineses usaram até elefantes para tentar combater aí o exército romano. Mas não deu muito certo, não. Os romanos invadiram novamente Cartago e, adivinha? Destruíram praticamente tudo. Escravizaram o povo na mais pura maldade histórica. Como a história tem maldades, não? Pois bem, graças a essa situação toda, os romanos conseguiram dominar, então, este norte da África. Com o passar do tempo, foram conquistando mais e mais territórios, como, por exemplo, a Grécia, ali parte do Egito, tá vendo? Também conquistaram a Península Ibérica, ou seja, todas as terras ao redor do mar Mediterrâneo era de domínio romano. E adivinha o que eles fizeram? Quiseram chamar este mar de Mare Nostrum. Olha que coisa linda! Vão dizer, este mar é nosso. Simples assim. Às vezes a gente tem sonho de ter uma piscininha, uma fontezinha, um lago, mas os romanos não. Eles só quiseram um mar inteirinho para eles. E sabe o que é pior de tudo? Eles conseguiram. Ô vida! E eu não consigo nem a minha fontezinha com água. Paciência. Bem, espero que você tenha gostado desta aula. Até a próxima! Tchau!